Você já deve ter ouvido promessas de emagrecimento rápido, dietas malucas e estratégias milagrosas. Mas afinal, será que existe um caminho para um emagrecimento real, saudável e sustentável? Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre emagrecimento saudável, sem modismos, sem extremismos e sem complicar a sua vida. Se você caiu de paraquedas por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Raíza, eu sou médica, trabalho com medicina esportiva e nutrologia e aqui no meu canal traduzo ciência para a sua rotina, para você que quer viver com mais saúde, longevidade e performance. Já aproveita, se inscreve no meu canal que toda semana tem vídeo novo. Além disso, me segue lá no Instagram, todo dia tem conteúdo novo, eu compartilho minha rotina, os bastidores, meus treinos, minha alimentação. É uma forma de você também se motivar e a gente ficar mais próximo. Esse vídeo faz parte da série O Mínimo Sobre, em que eu resumo assuntos do mundo fitness, do mundo da saúde, para você que não quer complicação, não quer enrolação, só aquilo que você de fato precisa saber. Então já fica por aqui que toda quarta-feira tem um episódio novo. Mas chega de enrolação, vamos ao que importa. Mas afinal, o que é emagrecer de forma saudável? A primeira coisa que você precisa entender é que emagrecer é diferente de perder peso na balança. Emagrecer é perder gordura. O peso na balança mostra a sua quantidade de gordura, de músculo, o peso dos seus ossos e até mesmo o conteúdo que tem dentro do seu trato gastrointestinal e da sua bexiga. Ou seja, é um número muito variável e você mesmo já deve ter percebido que o seu peso é diferente de manhã e à noite. É por isso que emagrecimento saudável é sobre perder gordura, enquanto se preserva ou até mesmo se ganha massa muscular. E quando a gente fala de massa muscular, ela é muito relevante nesse processo de emagrecimento saudável, porque é esse músculo que vai te permitir e te proteger contra o efeito sanfona, porque o músculo é metabolicamente ativo, ou seja, ele gasta calorias só para existir, diferente da gordura. Então, num processo de emagrecimento saudável, além da redução do percentual de gordura, é muito importante que a gente se preocupe com a sua massa muscular. E o emagrecimento saudável envolve pelo menos 4 pilares fundamentais, e a gente vai falar sobre todos eles aqui: alimentação, atividade física, sono e recuperação e constância. Vamos começar falando sobre a alimentação, que é o foco principal no processo de emagrecimento. Essa alimentação precisa promover um déficit calórico, ou seja, você precisa comer menos do que o seu corpo precisa para sobreviver naquele período. Assim, ele vai começar a quebrar a gordura estocada para usar como energia para sobreviver. Essa alimentação precisa ser rica em nutrientes, com fibras, gorduras, proteínas e carboidratos na quantidade ideal. Várias estratégias podem funcionar nesse processo: low carb, jejum intermitente, cetogênica, enfim, existe uma infinidade de estratégias. Mas todas elas, quando promovem o emagrecimento, têm uma coisa em comum: déficit calórico. Além disso, é muito importante reduzir a quantidade de ultraprocessados, de álcool, de açúcares, porque isso vai te ajudar a ter um processo de emagrecimento mais duradouro e mais saudável. Vamos para o segundo pilar, que é a atividade física. É importante lembrar que o que é fundamental para o processo de emagrecimento é déficit calórico, ou seja, consumir menos do que se gasta. Mas a realidade é que a atividade física promove pouco ou nenhum déficit calórico, mas ela ajuda de duas formas. Os treinos de força ajudam a preservar a massa muscular, que eu falei que é metabolicamente ativa, que te protege contra o efeito sanfona e te ajuda a não ficar tão flácido durante o processo de emagrecimento. O exercício aeróbico, então a corrida, aquela caminhada na esteira, bicicleta, escada, ajuda a aumentar o gasto calórico. A combinação dos dois é fundamental, mas é muito importante lembrar que atividade física sem dieta não promove emagrecimento. O terceiro pilar talvez seja o mais negligenciado de todos: sono e estresse. Dormir pouco aumenta a grelina, que é o hormônio da fome, e reduz a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, os estudos já mostram que após uma noite mal dormida, você tem maior dificuldade de controlar a sua fome e acaba comendo mais, porque a saciedade é retardada. Além disso, o estresse aumenta o cortisol, que pode dificultar a perda de gorduras localizadas e até mesmo propiciar episódios de compulsão alimentar, que é aquele episódio em que há um descontrole daquilo que você come. E, finalmente, o último pilar:
um pilar do comportamento e da constância. Emagrecer de forma saudável é emagrecer para a vida. Então é necessário que você entenda como o seu corpo funciona, que você seja constante e consiga manter esse processo a longo prazo. Entender sinais de fome e saciedade, diferenciar a fome de vontade de comer, mudar a sua rotina, mudar os seus hábitos, são fundamentais para que esse processo de emagrecimento seja duradouro. E dentre tantos mitos que envolvem o processo de emagrecimento, principalmente nas redes sociais, o primeiro deles é que precisa cortar carboidratos para emagrecer. E isso é mito. Você consegue emagrecer comendo carboidrato, comendo doce ou comendo tudo aquilo que você gosta, desde que haja déficit calórico. E é por isso que existem tantas estratégias. E boa parte delas funciona justamente por promover o déficit calórico. E desculpa te decepcionar, mas o próximo mito ou verdade é que não existe suplemento que emagrece. Nada substitui dieta e treino. De fato, nós temos hoje as medicações que são usadas no tratamento da obesidade que ajudam nesse processo de emagrecimento saudável, mas nada disso vai substituir o seu esforço com a dieta, o treino, cuidado com o seu descanso e a sua constância. O próximo mito é que você precisa emagrecer rápido para conseguir emagrecer. Isso também é outro grande mito e pode ser muito prejudicial para a sua saúde. Perdas rápidas de peso, como naquelas dietas que há uma perda de 5, 10 quilos em uma semana, essas perdas de peso são boa parte por perda de água e massa muscular. Portanto, o emagrecimento saudável é gradual e não rápido, como prega a rede social. Além disso, quando a gente fala de efeito sanfona, que é aquele momento em que se perde e ganha peso, os estudos já mostram que ele é muito prejudicial para a saúde cardiovascular. Portanto, quando a gente fala de emagrecimento, ele precisa ser para a vida toda. E é lógico que eu não poderia deixar de te dar algumas dicas para facilitar o seu processo de emagrecimento. Nada disso substitui uma consulta com médico ou nutricionista, mas algumas dicas podem te ajudar a começar esse processo. O primeiro deles é aumentar a quantidade de proteína, principalmente no café da manhã, que é onde boa parte dos pacientes peca. Lá nos meus vídeos sobre whey protein e sobre proteína, eu falei um pouco mais sobre isso. Aumente o movimento ao longo do seu dia. Você pode caminhar um pouco mais, você pode estacionar seu carro mais longe, subir algumas escadas. Isso vai ajudar a aumentar o seu gasto calórico. Substitua sucos e refrigerantes por água ou água com gás com um pouquinho de limão e adoçante. Substituir açúcar por adoçante também ajuda, desde que em quantidades adequadas, porque eles podem ser prejudiciais para a sua saúde. E, finalmente, dormir um pouco mais cedo ou melhorar a sua higiene do sono pode ajudar muito nesse processo de emagrecimento, porque, como a gente já viu, existem hormônios envolvidos em todo esse processo. Não existe milagre. Hoje você entendeu que emagrecimento saudável envolve dieta, exercício físico, cuidado com o seu descanso e o seu estresse e constância comportamental. Preservar a sua saúde, a sua massa muscular é mais importante do que reduzir o número na balança. Se esse vídeo te ajudou a entender de uma vez por todas o processo de emagrecimento saudável, já deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal e comenta aqui embaixo que outros vídeos você gostaria que eu fizesse nessa série O Mínimo Sobre. Toda quarta-feira tem um episódio novo e eu te vejo no próximo. Hey!